Queridos irmãos e irmãs, talvez a liturgia de hoje seja o tema que nós da igreja menos falamos, ou seja, o assunto que a gente menos quer entrar em contato. Porém, a segunda vinda do Senhor, que muitos já esqueceram, é dogma de fé. Ele virá. No nosso caso, que somos os vivos, para nós importa como termina o Evangelho. Nem os anjos, nem o Filho, nós não sabemos, nem o dia nem a hora. Só pertence ao Pai o dia e a hora que o Senhor virá. Porém, Ele virá. A liturgia de hoje, ela quer nos mostrar que o batismo coloca uma chave na porta do reino dos céus. Quando nós somos batizados, o nosso nome é inscrito no livro da vida. Porém, a chave está na porta, mas para abrir a porta, isso se faz mediante a palavra de Deus. O batismo nos coloca na porta com a chave, mas é a palavra de Deus que faz com que o nosso batismo abra esta porta. Algumas pessoas morreram no tempo da Quaresma. A palavra que elas ouviram no tempo da Quaresma deve ter gerado vida nelas a ponto de abrir as portas. Algumas pessoas morreram no tempo da ressurreição, da Páscoa, que esses batizados tiveram a palavra pascal para ressuscitar. Algumas pessoas morreram no Advento, no Natal, tiveram o tempo de se preparar para o nascimento de Jesus, para abrir a porta da salvação. E muitas outras morreram e vão morrer no tempo comum da igreja, o tempo da esperança, onde domingo que vem, depois de termos caminhado através de 34 semanas, nós vamos encerrar o nosso ano litúrgico, que esse ano estava revestido com a vocação e missão do cristão leigo e leiga na igreja, batizados, enviados para a missão, cristãos leigos e leigas que são chamados para ser sal da terra e luz do mundo, na igreja e no mundo. Portanto, aqueles que já morreram tiveram o alimento da palavra para abrir as portas do céu. E eu e você, que estamos na igreja militante, precisamos fazer com que essa palavra se torne um diferencial em nossa vida para entrarmos no reino dos céus. Nós temos hoje, nessa liturgia, duas leituras apocalípticas. A primeira foi escrita mais ou menos 300 anos antes da vinda de Cristo. É a profecia de Daniel. É no livro de Daniel que a gente encontra o arcanjo São Miguel. E a primeira leitura, também falando desse momento final dos tempos, diz que no fim dos tempos, Miguel, que significa quem como Deus, o grande príncipe, é aquele que vai vir para defender o povo de Deus. Aqui você já conhece qual é a missão de Miguel: de defender os eleitos de Deus, de defender aqueles cujo nome está no livro da vida. Miguel vem para defender o povo, para defender a igreja. E a primeira leitura ainda
ela é tão bonita que nos dá o caminho da salvação. Quem são esses cujos nomes estão nesse livro? Primeiras pessoas são aqueles que tiveram vivido a vida com sabedoria. Portanto, a sabedoria também nos salva. Mas eu prefiro ainda aprofundar no segundo grupo dos que serão salvos. Diz assim: são aqueles que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude. Esses vão brilhar como as estrelas do céu. No Evangelho, as estrelas vão todas cair do céu. Na primeira leitura vão falar assim, que aquela pessoa que ensina o irmão o caminho da salvação, ela vai brilhar no céu como uma estrela para sempre. Aquele que ajuda o irmão a levantar, a encontrar o caminho, esse vai brilhar como uma estrela. Aquele que ajuda um casal a se reconciliar, esse vai brilhar no céu como uma estrela. Aquele que ajuda um jovem envolvido na droga a encontrar um outro caminho, a encontrar Jesus, esse vai brilhar como uma estrela. Esse é o caminho que a primeira leitura nos conduz. A segunda leitura, a carta aos Hebreus, fala de sacrifício. Sempre que você ouvir sacrifício na carta dos Hebreus, nunca vai ser o sacrifício da missa. Nós temos aqui uma divisão. Os sacerdotes antes de Jesus e os sacerdotes depois de Cristo. Os sacerdotes antes de Jesus, que vinham de uma descendência, de uma linhagem sacerdotal, é aqueles que ofereciam expiação, sacrifício, pelo pecado do povo e dele. E ele fazia isso através do sacrifício de animais, para pagar os pecados. Só que esse sacrifício, diz a segunda leitura, são incapazes de apagar os pecados. Com Cristo, nós temos o único, o sumo e eterno sacerdote. Ele se fez sacrifício uma vez por todas. Ele se tornou oblação. Ele se entregou à sua vida. Portanto, toda missa que é celebrada é do novo sacerdócio, é do sacerdócio de Cristo. O padre, quando celebra a missa, ele não celebra uma nova missa. Hoje essa é a quarta missa que eu celebro no dia. Eu celebrei uma única missa. Aqui no altar acontece uma única missa, aquela que Cristo celebrou com a sua vida. Eu não tenho poder para celebrar uma missa nova. Nós atualizamos aquilo que Cristo celebrou. É essa Eucaristia que nos salva, porque é o único sacrifício de Cristo que é oferecido no altar, o único que nos salvou do pecado. Hoje o Evangelho de São Marcos é também uma leitura apocalíptica. E a gente deveria lembrar que a literatura apocalíptica, a linguagem bíblica apocalíptica, diferente do que a gente pensa, ela traz no texto fenômenos, catástrofes, destruição, mas esse não é o objetivo da leitura. A leitura apocalíptica da Bíblia é uma leitura de esperança. A leitura apocalíptica é uma leitura onde mostra um tempo muito difícil, mas que existe um caminho, existe uma luz.
Então não é uma leitura para a gente se perder, é uma leitura para ter esperança. Recordemos que nos últimos domingos, São Marcos mostrava Jesus caminhando para Jerusalém. No último domingo, em Marcos, é a última vez que Jesus está no templo de Jerusalém, quando ele vê os ricos colocando muito dinheiro no cofre, como sobra, e vê uma viúva colocando 2 moedinhas como a única coisa que ela tinha. Então gostaria de lembrar, quando você lê esta leitura de hoje, que nós não vamos aprofundar isso, essa destruição que fala, a gente tem que lembrar, essa leitura está falando do templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Aquele templo que Jesus estava domingo passado, o templo que ele entrou e expulsou os cambistas, os vendedores de bois, de pombas, esse templo no ano 70, que é mais ou menos a época que Marcos escreve o Evangelho, ele está em ruínas. O grande templo, que a multidão andava quilômetros para celebrar a Páscoa, ele foi destruído. O templo que para muito era o alicerce da religião, está destruído. Esse é o Evangelho de hoje, a destruição do templo de Jerusalém. Marcos nos diz assim: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai escurecer, a lua vai perder o brilho, as estrelas vão cair. Portanto, a segunda vinda gloriosa do Senhor, ela vai ser precedida de uma grande tribulação. A liturgia de hoje está perguntando para nós que temos o Espírito Santo: nós estamos sendo capazes de perceber na vida, na humanidade, os sinais dos tempos, os sinais da segunda vinda de Jesus? Hoje já tem muitos sinais que a vinda de Jesus está próxima. Mas nesses últimos dias será um tempo de muita tribulação. Até o sol, que para nós também é Cristo, ele aparentemente vai estar apagado. A lua, que também nesse simbolismo para nós significa a igreja, ela não vai brilhar, ela vai estar sendo perseguida. Nos fins dos tempos, meu irmão, você não vai encontrar uma igreja igual essa, não. Nos fins dos tempos não vai ter uma igreja lotada. No máximo que você vai encontrar é uma igreja parecida com a dos primeiros séculos, celebrando às escondidas, nas catacumbas, correndo risco de vida de celebrar a Eucaristia. As estrelas do céu que vão cair é cada um de nós, que nos fins dos tempos a nossa fé vai ser provada e muitos vão cair, muitos vão ser abalados na fé. Pensa um pouquinho, se isso já acontece hoje e a gente já fica assim, imagina, olha os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas. Quantas vezes que nós nos amamos mais as coisas do que Deus? É só as coisas se apresentarem para nós que nós trocamos logo as coisas por Deus. Não é um sinal da vinda do Senhor? Honrar pai e mãe. Quanto pai e mãe não é mais honrado, é esquecido, para não falar outra coisa, é sinal. Guardar domingos de festa e dias de guarda. Qual católico vem na missa todo domingo?
sem entender isso como uma obrigação, mas sim como uma preparação para a vinda gloriosa do Senhor. Não cobiçar as coisas alheias. Quantas pessoas não estão sendo formados na nossa sociedade do século 21 de consumo para serem especialistas em coisas alheias, especialistas em corrupção? É sinal dos tempos. Não cobiçar a mulher e o homem do próximo, no nosso mundo visual, pornográfico. Se nestas situações dos 10 mandamentos, quando nos aperta, a gente já está assim, nos fins dos tempos será uma grande tribulação. Mas guarde isso: nenhuma tribulação pode vencer aquele que deu a vida por nós na cruz. A última palavra da nossa salvação é palavra de Deus. Depois da tribulação, então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. É assim que vai ser. Depois dessa tribulação, o Filho do Homem vai vir com poder e glória, mas ele vai vir para julgar. Não é o primeiro evangelho que fala que quando ele vai vir, os seus anjos vão ser espalhados pelos 4 cantos da terra. É o tempo da colheita. Deus vai vir para julgar. Eu, você, o Papa Francisco, todos nós vamos ser julgados. Só que não é para ficar preocupado. Deus vai julgar sim. E como que a gente vai ser salvo? De vários motivos. Aqueles que viveram a prática do perdão, aqueles que viveram a caridade. Não confunda a caridade. A caridade que eu estou falando é aquela que a mão direita não sabe o que faz a esquerda. Aqueles que foram misericordiosos, esses serão salvos. Aquele grupo de pais ou de jovens que tiveram a coragem de chegar na diretoria da escola e encarar a diretoria, naquela escola onde estava tendo muita droga, muita violência e muito bullying, e esse grupo de jovens ou de pais tiveram a coragem de pisar lá e falar assim: nós queremos ter aqui na escola um grupo para rezar, um grupo de oração. Quem tiver coragem de fazer isso, numa escola pública também, vai estar escrito no livro da vida. Agora, o contrário também é verdadeiro. Deus nos dá, e já nos deu, tanto pela missa, pelos sacramentos, tantas chaves para a gente entrar nesse reino e esperar com alegria a sua segunda vinda gloriosa. E ele vai terminar dizendo que céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Esse mundo que nós estamos vivendo, ele vai passar. Eu e você vamos passar, como eu comecei dizendo a missa. Você pode até tentar, se você tiver alguns bilhões, em comprar aquela passagem daqueles foguetes que vão para Marte, para a Lua, né? Você pode até fazer isso, mas vai passar. A hora que chegar o momento, vai passar. Você pode até colocar um botox, um silicone, pode colocar, não tem nenhum problema. Só que tenha consciência que nós vamos passar. Esse mundo vai passar.
A única coisa que não passa é a palavra de Deus. Portanto, que a palavra de Deus seja para nós, batizados, esta chave que abre a porta do céu. E como isso acontece? Quando essa palavra se torna viva no meu ser. Porque essa palavra não é um livro, a palavra é o próprio Jesus. Quando ela é anunciada, é para a gente viver a vida de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.